Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca do ministério, do ensinamento ministerial pastoral. O meu último áudio eu estava falando sobre mordomia cristã. Eu ainda voltarei a falar sobre mordomia cristã. Dentro da mordomia cristã eu falei sobre fidelidade, sobre fé. Mas eu quero falar dentro do ministério pastoral. Vou gravar provavelmente 3 ou 4 áudios falando sobre fé. Pois a fé, amados, sempre foi marca dos discípulos de Jesus. A fé, na verdade, identifica os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus se tornam mordomo cristão quando estão movidos pela fé. Então, o ensinamento ministerial pastoral de hoje traz o tema fé. Esse é o meu primeiro áudio. Tá certo que eu já gravei dentro da mordomia cristã falando sobre fé e fidelidade, mas eu quero gravar dentro do ministério pastoral agora com o tema fé. Então, a fé sempre foi a marca dos discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos eram conhecidos como crentes. Hoje nós somos conhecidos como cristãos ou como sendo, como dizer assim, muitos de nós não é conhecido como crente, mas sim como cristão. Mas na época de Jesus, os discípulos de Jesus eram conhecidos como crente. E Jesus disse: para aquele que crê, tudo é possível. Então, a Bíblia nos conta de um pai que, preocupado com a saúde do seu filho, ele procura Jesus e ele diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa por mim, Jesus diz que tudo é possível. Tudo é possível, diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Então, esse é a marca do servo de Deus. É crer, acreditar. É colocar a fé em prática. A fé significa uma total dependência de Deus. Depender totalmente de Deus. Conhecemos a história de Adão. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus e entrou no estado de independência. Isso significa que ele entrou no estado de incredulidade. Essa é a razão pela qual Deus coloca uma prioridade tão alta assim na fé, amados. A fé é a forma pela qual somos restaurados a um relacionamento com Deus, deixando de ser independente de Deus para dependermos totalmente de Deus. Essa dependência que nós temos acerca de Deus, depender de Deus, é chamado de fé. A fé nos leva além dos nossos 5 sentidos. Quais são esses 5 sentidos, presbítero Gregório? Visão, audição, paladar, olfato e tato. A fé nos libera
dessa capacidade limitada de termos que tocar para crer, temos que ver para crer, temos que sentir para ver, temos que cheirar para ver, para crer. Então, a fé nos libera desses 5 sentidos, que são sentido limitado. Pela fé, nós passamos da incapacidade para a capacidade de Deus. Esse é o caminho da fé, para a qual todos nós somos chamados, onde nada é impossível, amados. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, está escrito assim: porque era por causa da pouca fé que os discípulos, vou ler ele, está escrito assim, disse-lhe ele, por causa de vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Então a fé nos leva a viver uma vida no impossível, não no possível, mas no ilimitado de Deus. Quando colocamos fé em prática, amados, não há limite. Passamos a viver o impossível. Você então pode me interrogar: presbítero, o que é fé? A fé é uma ação de obediência em resposta a que Deus falou. A verdadeira fé é expressa em obediência, em ação, que vem em resposta. Mas a fé, ele só surge quando damos ouvido à palavra de Deus. Então, o que é fé? A Bíblia responde: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Então não precisamos dos 5 sentidos, não precisamos ver para crer. Precisamos crer. Aí sim nós iremos ver. Então existe a fé que opera, e nós precisamos ter essa fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Nós não enxergamos muitas vezes, mas acreditamos que Deus irá fazer e realizar. Agora, a fé é estarmos certos de que aquilo que esperamos irá se realizar. É a certeza daquilo que nós não vemos. Portanto, a fé significa termos confiança ou a certeza numa outra pessoa ou na palavra desta pessoa. Por isso, ter fé em Deus envolve uma troca da autoconfiança pela própria confiança em Deus. Então paramos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar nele. Abandonamos a nossa dependência de nossa fonte limitada de conhecimentos e começamos a receber das suas fontes ilimitadas. Deixamos de acreditar no nosso próprio sentido, deixamos de acreditar na nossa própria capacidade. Não que você não deva acreditar em você. Você deve acreditar que você tem potencial. Você tem que acreditar que Deus te deu dom.
Você tem que acreditar que se você fizer uma faculdade, você terá um bom emprego. Mas não é isso que estou falando, que você tem que abandonar isso, não. Estou falando de acreditar em si mesmo como sendo aquele realizador. Que muitas pessoas dizem, eu tenho isso porque eu corri atrás, eu batalhei. Esquece que foi Deus que lhe deu. Então a fé, nós abandonamos a dependência da nossa fonte limitadas de conhecimentos e começamos a receber das suas fontes ilimitadas. O conhecimento do ser humano pode ser bom, desde que seja colocado juntamente com a fé, pois existe dois tipos de conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento, amados, mas precisamos compreender que o apóstolo Paulo diz, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha língua e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes dos séculos. Então o apóstolo deixa bem claro que Deus, ele preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aí ele continua dizendo, o qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvido ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles a quem ama. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo a profundeza de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a palavra ensinada pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com a espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós vemos aqui, amados, que o apóstolo nos mostra que ele fala sabedoria secreta.
ele fala sobre a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que tem estado oculto. Aliás, esteve oculto, mas agora não está mais. Que Deus ocultou, mas Ele destinou para a nossa glória, antes que nós a conhecêssemos. É isso que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, amados. Então, nós precisamos compreender porque qual é o motivo desse conhecimento que nós temos que ter. O conhecimento através de sentidos, muitas vezes. Todo os conhecimento que vem ao homem natural, vem a ele através dos 5 sentidos. Mas o conhecimento que vem através do Espírito Santo, ele se manifesta através do próprio Espírito de Deus. Muitas vezes precisamos de tocar. Esses são conhecimentos humanos, os 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Esse é um conhecimento limitado, descrito como sendo sabedoria humana. Mas o conhecimento através da revelação, esse conhecimento não se baseia nos 5 sentidos, nem no raciocínio natural, sim, numa fonte alternativa, a palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, que é verdadeira, a verdade da palavra de Deus, recebido através do Espírito Santo, dentro do espírito do homem, dentro do nosso interior, é descrito como a sabedoria de Deus. Vivemos pela fé e não pela visão, porque andamos por fé e não pela vista, disse o apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, amados, este é o meu primeiro áudio falando sobre fé. Provavelmente estarei gravando 4 áudios, não sei. Mas eu gostaria de, para encerrar, amado, dizer que a base para termos fé em Deus encontra-se dentro da própria palavra de Deus. Primeiro, precisamos ouvir a palavra de Deus, analisar, meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é como um martelo, ele bate, 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 vai quebrando, esmiuçando, arrancando toda a impureza, nos limpando, nos purificando, e vai penetrando sem nos ferir, sem causar dor. Ele penetra e divide espírito da alma, juntas e medulas. Ele discerne os nossos pensamentos e os desígnios dos nossos corações. Então, se quisermos ter a fé atuante, então precisamos meditar nessa palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã provavelmente estarei falando sobre a base da fé e estarei trazendo o meu segundo áudio. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Eu trouxe, Senhor, uma meditação, uma análise dentro da Tua palavra, uma análise sobre a fé operante,
A fé é capaz de criar, de trazer à existência aquilo que nós esperamos, nós não vemos. Mas se nós colocarmos em fé, colocarmos a fé em prática, então a fé irá criar, gerar em nós, trazer à existência, dentro do nosso amargo e manifestando dentro da nossa vida, aquilo que propusermos dentro do nosso coração. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem poder de criar aquilo que não existe para entregar nas mãos dos seus servos, pois o próprio Senhor Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, então pediremos tudo, inclusive dizer para o monte: afasta-te daqui, planta-te acolá. Isso significa que podemos ordenar dentro do mundo espiritual, dentro do universo espiritual, que o mal bata em retirada, que aquilo que impede a nossa felicidade bata em retirada, que as doenças caiam por terra, que o espírito maligno seja amarrado. Tudo isso é por meio da fé. Então, por meio da fé, Pai, eu me aposto da minha vitória, declaro meu irmão vitorioso em todo aspecto da sua vida. Eu te agradeço e te louvo. Amém e amém.